Eu estou empolgado para o que veremos na aula de hoje. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu me chamo Igor Chicoletti, sou seu professor de matemática e o meu sinal na comunidade surda é esse. E hoje, no Hora de Aprender, veremos sobre como definir uma sequência por meio de uma lei de formação recorrente ou uma expressão geradora. Então, pega teu caderno, anota as informações que vai começar a Hora de Aprender. Bom, vamos iniciar nossa aula com uma pequena revisão sobre o que vimos nas aulas anteriores. É sempre bom dar uma relembrada nos conteúdos, para que possamos fazer as ligações entre eles, certo? Então, você deve lembrar sobre as sequências recursivas. E para ter certeza, anota no teu caderno mais uma vez. Sequência recursiva é toda sequência que eu consigo determinar o próximo termo. Pronto, é isso. Já anotou? Aqui ao meu lado, temos um exemplo bem prático de uma sequência recursiva. Os números pares: 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E uma outra sequência, só que formada pelos números ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9, e assim por diante. As duas sequências que acabamos de ver, que são recursivas, têm os números aumentando de 2 em 2. Tanto as sequências dos números pares, quanto as dos números ímpares, certo? O fato de o progresso dos números ser de 2 em 2 é que determina a regularidade da sequência. Podemos dizer, então, que o padrão de regularidade das duas sequências que acabamos de ver é 2. Ah, uma última informação que devemos relembrar. As sequências recursivas também podem ser chamadas de recorrentes. Agora que fechamos a nossa revisão, vamos seguir para o que veremos na aula de hoje. O nosso nível matemático vai aumentar mais um pouco nessa aula, hein? Devemos permitir esse progresso sempre que possível. Logo mais, poderemos fazer cálculos mais difíceis e complexos. Me acompanha aí no teu caderno, que vamos começar com a lei de formação da sequência recursiva e depois vamos finalizar com a expressão geradora. E aí, vamos lá? O que podemos entender como lei de formação? É como se fosse uma ordem para que uma sequência seja formada e ainda seja recursiva. Mas espera aí, a gente já não viu isso? Sim, estávamos chamando de padrão de regularidade. A ideia é a mesma. Padrão de regularidade é a mesma coisa que lei de formação. Vamos então fazer alguns exemplos. Deixa eu te lembrar que vamos continuar com a ideia de progredir o nosso nível matemático, certo? Os exemplos vão ficando mais complexos. Anota tudo no teu caderno. A anotação é muito importante no processo de aprendizado. Enfim, olha aí na tela. Nossa primeira sequência é essa: 1, 6, 11, 16, 21. Qual o padrão de regularidade? Ou melhor dizendo, qual a lei de formação dessa sequência? A resposta é 5. E quais são os dois próximos números da sequência? Sabendo da lei de formação, que é 5, basta eu somar esse valor ao último número. No caso, 21 mais 5 é igual a 26. E 26 mais 5 dá 31. Esses são os dois próximos números, 26 e 31. Agora, vamos ver mais um exemplo, só que de uma forma mais inédita. Quando os números estão diminuindo, ou seja, na ordem decrescente, olha aí na tela e anota no teu caderno. Então, a nossa sequência é 100, 85, 70, 55, 40 e assim por diante. Agora, vamos responder as duas perguntas que sempre faço, hein? A primeira: qual é a lei de formação? Ou seja, o padrão de regularidade dessa sequência? E aí? Observando com calma, podemos perceber que os números vão reduzindo de 15 em 15. Opa, achamos o padrão. E quais são os próximos dois números? 40 menos 15 dá 25. 25 menos 15 dá 10. Então, os próximos números são 25 e 10.
Apesar de ser diferente, porque fizemos por meio de uma subtração dessa vez, o processo para encontrar a lei de formação é o mesmo. Percebeu isso? Anota no seu caderno porque é uma informação nova e vamos precisar logo mais quando formos fazer as atividades. Vamos fazer um exercício rápido aqui, só para que possamos fixar o que eu acabei de falar para você. Qual das sequências abaixo apresenta uma lei de formação igual a 2 e ainda é decrescente? Letra A, 2, 4, 6, 8. Letra B, 15, 12, 9, 6. Letra C, 10, 8, 6, 4. E aí, enquanto eu lia, conseguiu responder? Observa aí a letra A. Ela até tem lei de formação igual a 2, mas vai aumentando, é crescente, e queremos a que vai diminuindo. A letra B é decrescente. Opa, atento aqui. Mas qual é a lei de formação? É 3, então não é a alternativa correta. Por eliminação, é a letra C, que além de estar em ordem decrescente, tem o padrão de regularidade igual a 2. Acabamos de ver um pouco sobre a lei de formação. Agora vamos dar um passo em direção ao nosso progresso da habilidade matemática. Aos poucos, ela vai ficando cada vez melhor. Então, você já ouviu falar sobre expressão geradora? É um nome meio estranho, né? Mas é o seguinte, acompanhe aí na tela e no seu caderno. Podemos entender como expressão geradora a maneira de como uma sequência é formada. É como se fosse uma fórmula, ou melhor, uma receita para elaborar uma determinada sequência recursiva. Ela pode ser de várias formas. Número mais 2. Opa, espera aí. Vamos substituir a palavra número, que é muito grande, só pela letra N? Vai ficar assim, ó. N mais 3, N menos 2. Lembrando que esse N quer dizer que é um número, hein? Qualquer número. Vamos agora para um exemplo mais simples. Depois a gente complica um pouco mais, né? Imagina um número aí. Sei lá. O número 10, por exemplo. A partir desse número inicial, vamos elaborar a nossa sequência recursiva com 4 números, que também pode ser chamada de termos. Inicialmente, nossa sequência está assim: 10, espaço, espaço, espaço. Mas a pergunta é, como vou elaborar a sequência se eu nem sei o padrão de regularidade? Bom, por meio da expressão geradora. E nesse exemplo, ela vai ser n mais 1. Lembrando que esse n é um número qualquer, e na nossa sequência vamos entender como sendo o termo anterior, certo? Vamos lá, acompanha aí. O primeiro termo é o 10, e a nossa expressão geradora é n mais 1. Então, para o segundo termo, teremos que fazer a seguinte conta. N mais 1, substituímos o n por 10, 10 mais 1, 11. Então, o segundo termo é 11. E assim devemos fazer para todos os outros. Mas também posso fazer um pouco mais direto, somando de 1 em 1. Então, e o terceiro? 11 mais 1, que é 12. E o último? 12 mais 1, que dá 13. Poderíamos seguir aqui por horas, mas vamos terminar por aqui mesmo. Então, nossa sequência ficou dessa forma. 10, 11, 12, 13. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Me acompanha aí no teu caderno. Faremos 3 sequências recursivas que começarão com o número 32. Mas o diferencial vai ser a expressão geradora. A primeira, n mais 3. A segunda, n mais 2. E a terceira, n menos 2. Como essas sequências vão ficar? A primeira, basta eu somar 3, tá vendo? Aí, ó, mais 3. Ele quer dizer isso e podemos até associar o padrão de regularidade. Então, os 4 primeiros termos serão 32, 35, 38 e 41.
A segunda sequência é só eu somar de 2 em 2. Então, 32, 34, 36 e 38. E a terceira, devo subtrair de 2 em 2, ficando assim: 32, 30, 28 e 26. Agora que vimos vários exemplos sobre lei de formação e expressão geradora, vamos praticar um pouco? Chegou a nossa hora da atividade. A nossa primeira atividade diz o seguinte: as alternativas abaixo apresentam um número qualquer e uma expressão geradora. Elabore uma sequência recursiva com 4 termos para cada alternativa. Letra A, o número é o 10 e a expressão geradora n mais 2. Letra B, o número é 12 e a expressão geradora n menos 1. Letra C, o número é o 7 e a expressão geradora n mais 3. Vou dar um tempinho para você resolver. Olha o relógio, hein? Tempo na tela. A resposta dessa primeira atividade vai ficar dessa forma. Na letra A, temos que o primeiro termo, que é o número 10, e que os próximos devem aumentar de 2 em 2. Então, 10, 12, 14, 16. Na letra B, começa com o 12 e diminui de 1 em 1. Fica assim: 12, 11, 10, 9. E na letra C, que começa com o 7 e aumenta de 3 em 3, fica dessa forma: 7, 10, 13, 16. E aqui vemos mais uma atividade, que diz o seguinte: observe a sequência abaixo e marque a alternativa que representa sua expressão geradora. 31, 34, 37, 40. É a nossa sequência. As alternativas: letra A, n mais 1. Letra B, n menos 3. Letra C, n mais 3. Letra D, n mais 2. E aí? Vou te dar um tempo para resolver essa, hein? Tempo na tela. E a nossa resposta é a letra C. Como os números estão aumentando, a letra B não pode ser a correta. Não está aumentando de 1 em 1, então não é a letra A. Aí vejo as alternativas que sobraram. Tem a C e a D. Fazendo uma continha rápida, percebo que a correta é a C, que me diz que a sequência recursiva aumenta de 3 em 3. Bom,
Acabamos de fazer 2 exercícios bem legais, certo? Agora, vamos rever alguns pontos importantes da nossa aula, na hora da revisão. E aí, o que achou do que vimos na aula de hoje? Apesar de ser mais um tópico sobre sequência recursiva, avançamos bastante com o domínio da matemática, hein? Vimos 2 pontos importantes, a lei de formação e a expressão geradora. A lei de formação, em outras palavras, é o que chamamos de padrão de regularidade nas aulas anteriores. E por que mudou o nome? Lembra da ideia de deixarmos nossa matemática cada vez mais robusta? E é usando termos matemáticos que faremos isso também. E tem a expressão geradora, que é uma forma de representar a maneira que uma sequência recursiva vai ter, acrescentando que a letra N, que usamos, representa um número qualquer. Vou te adiantar que, mais lá para frente, ao invés de usarmos a letra N, poderemos usar a letra X ou até mesmo a Y. Mas a ideia vai ser a mesma, representar qualquer número. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero muito que tenha gostado e percebido o quão interessante foi. Se você sentir a necessidade de rever nossa aula, basta nos seguir em nossas redes sociais. Os vídeos de todas as nossas aulas, inclusive esta, estão no YouTube, no canal do Centedes. E pode nos acompanhar nas postagens do Instagram também. A propósito, já está nos seguindo, né? Segue nosso Insta, isso ajuda bastante. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um grande abraço.